Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje a aula é sobre efeito Doppler, né? É aquilo que a gente observa em corridas de carros, né? Quando o carro tem se aproximando, o som é agudo. Após o carro passar pela frente da arquibancada, o som se torna grave. Tipo assim. Beleza? Vamos lá. Considere uma ambulância em repouso e dois observadores em repouso também, tá certo? A ambulância vai produzir um som de uma determinada frequência. Os observadores, né, que estão em repouso, vão perceber a chegada das ondas com a mesma frequência em seus ouvidos. Portanto, ouvirão um som com a mesma frequência da fonte. Né? Vamos entender por quê. Observe o seguinte: aqui eu estou fazendo uma analogia que a distância entre uma crista e outra é o tamanho de um trem, tá certo? Então a fonte está emitindo frentes de onda, né? E essa distância que é o lambda vai ser o trem. Então, se a gente considerar uma frequência para efeito de cálculos e entendimento de 1 Hz, a gente não ouve, né? Porque o nosso ouvido capta frequências de 20 Hz até 20 mil Hz. Aqui é só para efeito de cálculo, para a gente poder entender. Então, qual seria o período, né, de produção de ondas por essa fonte? 1 segundo. Se a velocidade do som é 340 metros por segundo, então você emite uma crista, ela vai se propagando pelo ar, tá certo? E quando vai acontecer a próxima crista? Após 1 segundo. Nesse 1 segundo, quanto que o som consegue andar? 340 metros, porque ele anda 340 metros por segundo. Em 1 segundo, 340 metros. Então, aqui a distância entre as cristas é de 340 metros. Né? Vai ser o nosso lambda, tá certo? Então agora eu vou querer saber de quanto em quanto tempo os trenzinhos, né, ou as cristas, né, que a gente está vendo aqui, ó, eu transformei, fiz uma analogia com o trenzinho, que a distância de crista a crista é um trem, que é o lambda, né? Cada trem, né, desse aqui mede quanto? Né, 340 metros. E tem a velocidade do som que é 340 metros por segundo, tá certo? Então esse trenzinho tem 340 metros, que é o lambda. Então de quanto em quanto tempo os trens passam pelo ouvido do nosso observador, tá certo? Quanto tempo gasta essa passagem? Então, se o trem tem 340 metros e a velocidade dele é 340 metros por segundo, né? Quanto tempo demora para ele passar inteiro aqui? 1 segundo, né? Seria essa ponta percorrer 340 metros com 340 metros por segundo. Se você anda 340 metros por segundo, você gasta 1 segundo. Então, cada trem gasta 1 segundo para passar pelo observador. Ou seja, os trens vão passar de 1 em 1 segundo. Portanto, o período de passagem dos trens é igual a 1, certo? Então, período da onda, frequência, né? Então, qual que será a frequência? A frequência é de um trem a cada segundo, ou seja, 1 Hz, né? Uma onda por segundo aqui no ouvido do nosso amigo. Então, a ambulância produzia ondas de 1 em 1 segundo e o nosso observador também sente as ondas de 1 em 1 segundo. Então, ele vai ouvir a frequência igual à da fonte, porque todo mundo está parado. Então, isso vai ajudar a gente a entender o que acontece quando a fonte está em movimento. Então, e se tiver em movimento agora, né? Olha só o que vai acontecer. Então, aqui, o nosso observador, ó, observe que houve uma compactação das ondas, né? Então significa que o ouvido do nosso amigo vai ser sensibilizado o maior número de vezes por unidade de tempo. A frequência vai ser maior, né? É aquela coisa do Fórmula 1. Quando o carro se aproxima, é aquele som agudo. Né? E aí quem ficou para trás, o lambda ficou maior, o ouvido vai ser sensibilizado a um número menores de vezes por segundo, a frequência vai diminuir, um som mais grave. Então, quem está na frente, um som agudo. E quem está atrás, um som grave.
Tudo bem? Então, aproximando do observador, som agudo. Afastando do observador, o som é grave. Né? E aí dá para ver bem aqui, ó, a diferença entre o lambda da onda que está na frente da ambulância e o lambda da onda que ficou para trás. Então, da mesma maneira que a gente fez com a fonte parada, agora com a fonte em movimento, olha só, o trenzinho que vai na direção do nosso observador 1 é menor do que o trem que vai em direção ao observador 2. É o lambda, né? Tá certo? Olha só, então ele é produzido aqui, o pequenininho e o lambda maior. O que se produz de efeito no ouvido da pessoa, né? Então vamos fazer alguns. Aqui, ó, cada trem da parte da frente vai ter 320 metros. Por quê? Porque é o seguinte, vamos fazer como exemplo. Fonte 1 Hz, o período é 1 segundo, então as ondas são produzidas de 1 em 1 segundo. Então os trens são produzidos de 1 em 1 segundo. Só que agora a fonte vai estar em movimento. E o que aconteceu? Nesse ponto aqui central, onde estava essa ambulância, aqui bem no meio, onde foi produzida essa onda maior aqui, ó, né, é o centro no t igual a 0. No t igual a 1, a ambulância mudou de posição, vai produzir outra onda aqui. Então aqui vai ser o centro da segunda onda. Então, o lado esquerdo, para cá, vai ser, se a velocidade da ambulância é de 72 km por hora, 20 metros por segundo, em um segundo, a fonte da ambulância andou 20, mas a onda andou 340 metros em um segundo. Então a onda andou 340 metros, mas a ambulância andou 20. Qual vai ser essa distância aqui do trenzinho pequenininho? 340 menos 20, 320. Então o tamanho do trenzinho da frente é 320. E o que ficou para trás? Né? Então, aqui o lambda foi aumentado de 20, porque a origem da onda maior é aqui no centro. Só que a ambulância andou para cá, 20 metros. Então, qual é essa distância toda do trem? É o 340 mais 20. Então, vai dar 360 metros. Então, o tamanho do trem que está indo em direção ao observador 2, ou seja, o lambda, é de 360 metros. E a ideia é a mesma. Quanto tempo demora para passar por ali, né? O trenzinho agora da frente tem 320 metros andando com 340 metros por segundo. Quanto tempo demora? 0,94. Tá? Esse é o período de cada trenzinho passando pelo observador 1. E qual seria a frequência? O inverso disso, um trenzinho a cada 0,94. Quanto vai dar a frequência? 1,06 Hz. Aumentou a frequência. Tá certo? Então, estava se aproximando, é o que esperado, um som mais agudo. E o que ficou para trás? Né? O trem tem 360 metros, 360 metros cada lambda, né? Cada trem, eles vão passar de quanto em quanto tempo pelo observador 2? A velocidade de cada trem é a velocidade do som no ar, que é a mesma sempre, 340 metros por segundo. Então vai ficar 360 dividido por 340, 1,058 segundos. Isso significa que cada trem gasta 1,058 segundos para passar pelo observador, ou seja, cada crista da nossa onda. Agora, e a frequência? É o inverso, é um trem a cada intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? O período, 1,058. Então a frequência cai de 1 para 0,94. Sons mais de frequências mais baixas são sons mais graves, como a gente provou, como a gente tinha olhado na figura. Então aqui a gente tem o fato numérico. Agora, isso vai nos ajudar a entender a fórmula, né? Então vamos lá para a nossa fórmula. A ideia é a seguinte, né? A frequência que a gente acabou de ver, que o observador 1, uma frequência maior que 1 Hz, 1,06. O observador 2, uma frequência menor, 0,94. Certo? De onde veio esses valores? A gente pegou o ΔS, que é o tamanho do trenzinho, que é o lambda aqui, ó, que passa pelo ouvido do observador 1, e vê quanto tempo demora. A velocidade das ondas sonoras no ar, 340 metros por segundo, que seria a velocidade dos trenzinhos, certo? Mas de onde veio esse 320? Do 340 do som, menos o 20 que a ambulância andou.
num determinado intervalo de tempo, tá? E que a gente considerou o período, tá? Então esse 320 veio dessa diferença das velocidades. Tem a ver com a velocidade relativa, tá? Mesma direção, mesmo sentido, subtrai os módulos. Aqui, ó. Tudo bem? Aí, isso acontece num período, para dar o tamanho do trem. E é o que vai chegar no ouvido da pessoa. Então ele vai observar trenzinhos de tempos em tempos, né? Ou seja, as cristas de tempos em tempos. Isso tem a ver com a frequência, certo? Então, o período é o inverso da frequência. O período é o inverso da frequência da fonte. Olha só o que apareceu aqui, ó. A frequência que o observador 1 vai observar é a frequência da fonte, velocidade do som, dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. Aqui temos a velocidade do som, e embaixo a velocidade do som também. Só que subtraída de um valor, então vai ficar um número menor aqui embaixo. Então isso aqui vai dar um número maior que 1. Então a frequência vai ser, observada pelo observador 1, vai ser maior, certo? Então a gente tem o quê? Um aumento de frequência, um som mais agudo. Então aqui, ó, guarda essa formulinha. Agora, e quem ficou para trás? É a mesma coisa, né? A frequência que a gente calculou agora há pouco era de 0,94. Uma frequência mais baixa, um som mais grave. Frequência. Só lembrar do som do baixo. O baixo produz sons graves. Baixa frequência, som grave, né? Então, quanto tempo vai demorar para o trenzinho passar pelo observador 2? Qual era o tamanho dele? 360. De onde veio isso aqui? Veio do fato que a onda andou 340 metros, mas a ambulância se afastou mais 20 metros. Então, o tamanho do lambda aqui para trás é de 360 metros. Tá? Isso aconteceu num período de 1 segundo. Tá certo? E o que é o 340 mais 20? É a velocidade do som mais a velocidade da ambulância. Porque o que está acontecendo? Velocidade relativa. Né? Mesma direção, sentidos opostos, a gente soma os módulos. Tá certo? Então, aqui você tem que o observador 2 vai ouvir cristas, né, o som de tempos em tempos, um valor T2. E as ondas foram produzidas no tempo da fonte, no período da fonte, tá certo? E aí, então você tem que o período é 1 sobre a frequência que o observador 2 vai observar, certo? Aqui vai ficar a velocidade do som mais a velocidade da fonte, e embaixo a velocidade do som. Invertendo e rearranjando a equação, a gente fica que a frequência que o observador 2 vai observar, né, a frequência aparente que ele ouve, vai ser a frequência da fonte, aí velocidade do som, e embaixo velocidade do som mais a da fonte. Então o que aconteceu aqui? Ó? Vai ficar um número maior embaixo. Isso aqui vai dar um número menor que 1. Então vai diminuir a frequência da fonte. Então vai ficar um som mais grave, como foi o que aconteceu aqui. Ó. A frequência da fonte era 1 Hz e aqui a gente obteve quanto? 0,94, uma frequência mais baixa, um som mais grave. Aqui era 1 Hz, desse lado aqui, ó, certo? O que a gente conseguiu? Uma frequência maior, um som mais agudo. Tá? Então, isso aqui foi só para explicar assim, a origem, né, da fórmula. Mas fica bem fácil de entender olhando a figurinha, né, como a gente tinha feito anteriormente. Que aqui o lambda ficou menor, o ouvido do nosso amigo vai ser sensibilizado um número maior de vezes por segundo, então a frequência é maior. O nosso amigo que ficou para trás do carro, o ouvido dele vai ser sensibilizado um número menor de vezes, porque o lambda ficou maior. Então a frequência ficou menor, o som é mais grave. Tá? Então só olhando a figurinha a gente já dá para entender. O problema é que entender a fórmula. Né? Muita gente tem me procurado perguntando sobre a equaçãozinha aí do efeito Doppler. Então, olha só, tem um truque. E qual é o truque? A orientação do eixo. Né? Ah, professor, ficou muito confuso esse negócio de velocidade relativa para lá, para cá. Então, mas tem um truque muito simples, que é o seguinte: oriente sempre do observador para a fonte. A orientação off.
observador e fonte, certo? Aí você não tem erro. Então aqui, no caso do 1, a frequência não era maior, então se orientarmos o eixo na direção off, que eu estou falando, do observador fonte, a velocidade da ambulância fica com sinal negativo, que é a velocidade do fonte aqui, ó. E esse número fica menor do que o de cima, vai dar um número maior que 1, a frequência aumenta, tá certo? Com relação ao segundo observador, a gente vai orientar o eixo também. Orientação off, segredo aqui do professor Flávio. Então você orienta nesse sentido do observador para a fonte. A fonte está indo para a esquerda, velocidade positiva. Olha o sinal que apareceu aqui, mas o mesmo que a gente acabou de deduzir. Tá? Então o segredo é essa orientação desse eixo. Tá bom? E agora a fórmula completa, né? Senão o vídeo ficaria muito extenso, fazer o observador andando, né? Então, mas a ideia é a mesma, né? Se o observador estiver se aproximando da fonte, vai ter que somar as velocidades, né? Então vai dar esse sinalzinho de mais aqui. E se ele estiver afastando, vai ter o sinalzinho de menos. Mas a ideia é a mesma. Mas qual é o segredo? Eixo off, observador fonte, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Se a ambulância estava, se o observador estava em repouso, isso aqui deu 0 e a gente ficou com a velocidade da onda, que é o som. E embaixo a gente ficou com a velocidade do som. Quando a ambulância está se aproximando do observador, olha só, se o eixo é off e a ambulância está se aproximando, aqui vai dar menos. Então fica V da onda menos o V da fonte. Esse número vai dar menor do que o de cima, que era só a velocidade da onda. Então vai realmente dar um número maior que 1, a frequência de aproximação aumenta, o som fica mais agudo. Agora, e se a ambulância estivesse se afastando, né? Eixo off, velocidade de afastamento aqui da ambulância para o lado esquerdo é positivo, então ficaria esse sinalzinho aqui amarelo demais. Velocidade da onda mais velocidade da fonte. Então, em cima só teríamos a velocidade da onda, porque o observador está em repouso, tá certo? E o que vai acontecer? Como ficou com sinal de mais, esse número ficou maior que o de cima. Então, vai dar um número menor que 1, deixando a frequência aparente menor do que a frequência da fonte. Um som mais grave do que o original. Tá certo? Como a gente tinha visto. Então, aproximando, afastando, tá? E a mesma coisa para o observador, né? Então, o eixo vai garantir todos os casos daqui da equação. Observador aproximando, afastando, tá? A velocidade relativa, tá tudo contemplado nessa escolha desse eixo. Não se esqueça, eixo off, observador fonte. Vamos fazer um exercício. Ó. Um observador desloca-se com velocidade de 20 metros por segundo. Uma fonte sonora desloca-se segundo a mesma reta que o observador e em sentido contrário a ele. Então está se aproximando, não está? Só que tem uma pegadinha nesse enunciado, com a velocidade de 20 metros por segundo. Sabe-se que o observador e a fonte já se cruzaram. Pegadinha sensacional aqui, hein? Então, cuidado, que a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo e que a frequência do som emitida pela fonte é de 720 Hz. A frequência do som percebido pelo observador é de, tá bom? Então, olha só o que acontece aqui, ó. Qual que é o segredo? Né? Então, ele falou que tinha um observador e uma fonte, certo? Só que o observador, eles estavam... o observador desloca-se com velocidade de 20, certo? E a fonte também com 20, né? Então, os dois estão em movimento. Então, a gente vai ter que usar a fórmula completa. Só que o problema, né, ele pede depois que eles já se cruzaram. Então, aqui teria uma aproximação, a tendência é tentar fazer o quê? Aproximando e a frequência seria maior. Então, não teria aqui, ó, 720 é a maior, então a pessoa ia chutar lá a NDA. Não. Pegadinha sensacional. Qual é? É que eles já se cruzaram. Sabe-se que o observador e a fonte já se cruzaram. Então, eles estão depois dessa situação. Então, a ambulância passou para o lado esquerdo e o nosso observador para o lado direito. Né?
Podia estar numa moto, aí, alguma coisa assim. Né? Então aqui eles já se cruzaram. Qual é o segredo fundamental aqui? Orientação off, observador fonte. Então a fonte está indo para a esquerda, sinal positivo, mesma orientação. Ó. Chave do problema, que até faço uma brincadeirinha aqui. Ó. Toda a chave do problema, orientação off. Então, frequência da fonte, velocidade da fonte, mais 20 metros por segundo. E o observador ele está correndo contra a orientação do eixo, então vai receber o sinal de menos. Então vamos ter 720, né? 340 é a velocidade do som, da onda que a gente está considerando. Em cima, 20 metros por segundo, só que o sinal de menos, porque o observador está contra a orientação do nosso eixo off. E a velocidade da fonte, né? Que é mais 20. A ambulância aqui estaria andando no sentido positivo. Fazendo as continhas, a gente chega no valor de 640 Hz. Tá certo isso? Tá. Porque afastamento, como que era? Som mais grave. Então, frequência baixa. Né? Som grave, som do baixo, baixa frequência. Então, de 720 Hz baixou para 640 Hz. A alternativa é A. Eu fiz aqui um outro probleminha, né? Que é assim, o que seria o antes, né? Que a pessoa afoita, leu lá a velocidade do observador da fonte 20, pronto, sai calculando, pronto, errou. Porque se for antes do cruzamento, né? O que acontece? Se você usar o off, vai ser do observador para a fonte. O observador vai estar com velocidade positiva e a fonte com velocidade negativa. Então teremos 340 mais 20 em cima, 340 menos 20 embaixo. Isso aqui daria 810 Hz. Tá certo? Aproximando? Fica mais agudo? Sim, tá certo. Mas não é o que o problema perguntou. Então tem que ler com atenção, pessoal. E qual é o segredo? Eixo off. Tá bom? Uma dica aqui do professor Flávio. Abração para todos, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e valeu aí. Até a próxima.